Então vamos lá, pessoal do vestibular e os alunos do terceiro ano, a gente está dando um conjunto de dicas voltados aí não só para a prova da UERJ, mas para a recuperação paralela, quem vai fazer na prova de quinta-feira. Então a primeira dica fala de porcentagem, né? A questão que a gente vai comentar é a questão da prova da UERJ, exame de qualificação. Ela fala de duas contas de IPTU, né? E o prefeito, ele nos dá um desconto caso você pague essa conta à vista. Então a primeira conta, pagar à vista, ele chama de cota única. Ele te dá 15% de desconto e esse valor é 1.530. A segunda conta, se você pagar à vista, a cota única tem um desconto de 7% e você paga 2.790. A pergunta da UERJ é: qual o desconto percentual médio? Tem gente que quer fazer a média dos valores, né? Somar e dividir por 2. E esse não é o caminho, né? Então chama a atenção porque a grande maioria deve ter feito isso, tanto que o índice de acerto dessa questão foi muito baixo, foi 20%. Então, a solução que eu apresento: quem paga com desconto de 15%, paga 85% do valor da conta. Então, esses 1.530 são 85% da conta. Para descobrir o valor da primeira conta, o valor integral, eu vou pegar quem está dividindo, passar multiplicando. Quem está multiplicando, eu vou passar dividindo. A segunda conta, se eu pago com desconto de 7%, com relação a 100%, se eu tenho um desconto de 7%, eu estou pagando 93% da conta. Então, 93% me dá esse valor, que é o 2.790. E para descobrir o valor da segunda conta, quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Para chegar à resposta da UERJ, que é o desconto percentual médio, você tem que comparar aquilo que eu paguei à vista com aquilo que eu deveria ter pago. O que eu paguei à vista? Os valores da cota única. A soma desses valores deu 4.320. Para agilizar o nosso bate-papo, eu deixo como tarefa você calcular esse valor, que é o valor da primeira conta integral, calcular esse valor, que é o valor da segunda conta integral, e somar. Aí eu estou te apresentando que essa soma daria 4.800. Se o valor total das duas contas juntas é 4.800, mas você com desconto paga 4.320, o desconto que você tem é a diferença entre esses valores. De 4.800 para 4.320, a diferença é de R$ 480. Então isso é o que mais cai em vestibular. Quando o meu desconto perante o total representa omitir um zero, esse desconto é de 10%. Então vamos lá. A segunda dica para a prova de vocês vai no conceito de área. Então, se vocês acessarem lá o Facebook do GAL, vocês vão identificar certinho qual o ano da UERJ, qual a questão, e vão poder consultar. Então o que ele dá são vários pontinhos em preto na figura que representam pregos. E esses pregos estão ligados por elásticos. Então os pregos especiais são os localizados nos pontos A, B, C e D. A UERJ diz que o menor quadradinho que você pode montar tem uma unidade de área que recebe o apelido de U. Então, para facilitar a vida de quem não gosta de matemática, eu pedi para o pessoal aqui no bate-papo imaginar que essa distância fosse 1. E aí a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Só que esse 1, a UERJ está batizando como U. Aí ele pede para achar toda essa região aqui em vermelho, que pertence ao quadrilátero ABCD. Então, para tornar isso bastante simples, qual foi a solução? Vamos imaginar um retângulo que envolva esses 4 pregos especiais. Porque a área do retângulo basta fazer base vezes altura. Aí é interessante que você não conte os pregos, e sim a distância entre um e outro, com esse 1 que a gente batizou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4, 5. 9 por 5, tem 45. 45 com esse apelido que a UERJ deu de 1.
Só que para achar a área daquilo que está em vermelho, não é só pegar o retângulo. Eu tenho que pegar o retângulo e descontar aquilo que não está pintado. Alguns conhecem isso como achurado. Então eu vou descontar os triângulos das quinas. Então eu tenho 4 triângulos para descontar. E eu vou contabilizando essas distâncias. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 e 4 são os catetos. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. E a dica que eu estou dando é que quando esse triângulo for retângulo, os valores que entram no lugar de base e altura podem muito bem ser os catetos. Então, quando eu multiplico 3 vezes 4, eu tenho 12, sobre 2, 6. Fazendo a área de cada triângulo desse, eu encontro esses valores. 6, 7, 4 e 2,5. Tudo com essa unidade que a UERJ batizou de U. Então, para achar o desejado, que é a área do que está em vermelhinho, é o retângulo menos os 4 triângulos. Nós vamos achar 25,5. Bem, então você que está assistindo agora a dica 03, isso mostra que você está um pouco interessado. Então a gente já vai dando outras coisas. Se você quiser, manda uma mensagem para edu_gal@yahoo.com.br. Qual a questão do Enem que você está com dúvida, ou qual a questão da UERJ que você está com dúvida. Faremos novas gravações e botaremos lá disponível o link no Facebook. Para que a coisa fique legítima, hoje nós temos aqui nessa gravação que é aberta 23 alunos. Então o pagamento de cada aluno vai ser destinado à comissão de formatura de cada unidade. Depois eu vou desmembrar desses 23, quantos são formandos da Penha, quantos da Vila da Penha, quantos de Ramos. Então, a terceira dica fala de uma questão da UERJ que dá uma relação matemática. Ela fala que o peso de um objeto está associado à sua altura em relação ao nível do mar. E o que a UERJ pede é o seguinte, calcule a relação entre a altura, entre o H e esse R, quando o P tem um valor especial. Então ele fala assim, sabendo que o P equivale a 81% do P0, quando esse H recebe o apelido de H1, calcule a relação entre o H1 e o R. Então aqui é coisa braçal, né? Ele diz que o P é 81%, é 81 sobre 100 do P0. Do lado direito eu vou reescrever, sabendo que isso aqui acontece quando o H recebe esse apelido de H1. Então se eu tenho um produto à esquerda e um produto à direita, um elemento comum, eu posso simplificar esse elemento. O que incomoda alguns é o expoente 2, mas ele desaparece quando do outro lado eu faço um radical com esse mesmo valor. Então aqui como o expoente é 2, raiz quadrada, eu não precisava nem escrever o 2. Se fosse expoente 3, raiz cúbica. Então raiz quadrada é igual o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar o sujeito que está aqui. Então o pessoal participou que a raiz quadrada de 81 é o 9, raiz quadrada de 100 é o 10. E o lado direito eu continuo só copiando. Então, para o pessoal de biomédica e mais ainda para o pessoal de humanos, que as letras parecem dialeto, você não pode desanimar. Então você tem que perseverar. Quando tiver igualdade de frações, vamos multiplicar isso aqui cruzado. Então 10 vezes R, 10R, e o 9 multiplicando cada letra dá 9H1 mais 9R. Vamos passar todas as letras comuns para o mesmo lado, e essa conta vai dar R. Achar uma letra em função de outra é deixar uma letra de um lado, a outra letra do outro. Como ele pediu H1 em função, eu deixo o H1 sozinho e passo os valores para o outro lado. Então o 9 que multiplicava o H1 passou para o outro lado dividindo. Nossa resposta então é que o H1 é R sobre 9. Bem, o fantástico agora é assim, que a tecnologia nos ajuda a evitar dor de cabeça, né? Há tempos atrás eu ouviria dos alunos que só seria beneficiado quem viesse ao bate-papo sábado de manhã, né? Quem vem ao bate-papo tem acesso às dicas. E agora basta que você tenha interesse também de entrar no Facebook, que você faz todo dia,
e acessar o YouTube para poder estudar. Então a próxima dica fala de uma questão da UERJ que bota um círculo, né, e diz que o pedaço AB e o pedaço CP são diâmetros. Se ele informa que são diâmetros, obrigatoriamente eles passam pelo centro. Ele fala que o pedaço PQ, esse segmento, ele é tangente. Se ele fala que tangencia, obrigatoriamente tem que fazer 90 graus com o raio. E a pergunta que é desejada pelo UERJ é: a razão entre a área do setor, esse setor que eu vou pintar aqui agora, que envolve o A com a C, e a área do triângulo, esse triângulo. Então deixei claro para os colegas que estão presentes que se o desejado é a razão, a primeira coisa que você tem que fazer é a barra de fração. A razão está associada a uma divisão. E do jeito que você lê, você monta. Ele quer a razão entre a área do setor, então a área do setor é o numerador, e a área do triângulo, então a área do triângulo é o denominador. Qual foi o nosso primeiro passo? Esse triângulo, por ser retângulo, na hora de fazer a sua área, que é base vezes a altura sobre 2, base e altura são os catetos. Então a altura já seria o raio. A base é que no primeiro momento a gente não sabia. Então, por ter dado um ângulo teto, e esses caras seriam opostos pelo vértice, teto apareceria aqui. Usamos a tangente, que a gente ia manipular o cateto oposto e o cateto adjacente. Só que na questão da UERJ, ele fala que a tangente teto pode ser substituída por 2 teto. Então o cateto oposto é o x, o cateto adjacente é o r. Então eu consigo achar o x através do teto e do r. E aí eu faço a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Quando o triângulo é retângulo, base e altura são os catetos. Multiplico os catetos e divido por 2. Mas eu sei que o x é 2 θr. Então no lugar do x, que é essa parte, eu boto o 2 θr. O 2 eu simplifiquei e o r vezes r produziu o r ao quadrado. Então eu já sei agora quem está no denominador, que é a área do triângulo. Para descobrir o numerador, que é a área do setor, o setor é uma regrinha de 3, porque o setor é uma fatia do círculo. O círculo todo, a área é conhecida, πr ao quadrado. Quando eu completo uma volta, que em radianos é 2π. Então a minha fatia, a minha região, que representa o setor, eu vou descobrir quando esse setor tiver uma abertura que não é uma volta completa, que é apenas o teto. Então eu multipliquei cruzado, 2π vezes o setor é igual a πr ao quadrado vezes o teto. Quem está multiplicando passou dividindo, e eu simplifiquei quem era comum. Então eu descobri que a área do setor é θr ao quadrado sobre 2, que é o que vai compor o numerador. Então para achar aquilo que é desejado, que é a razão, divisão de frações. Vou repetir quem está em cima e multiplicar pelo inverso de quem está embaixo. Posso simplificar as letras que são comuns. Então o que me restou é 1 no numerador e 2 no denominador. Então a última dica, ela é braçal. Depois disso eu peço que vocês acessem lá o Facebook. Existem 6 questões já desmembradas lá e várias outras dicas da prova da UERJ. Da prova da UERJ eu peço que vocês pesquisem a questão da bandeirinha, né? E somado às dicas que eu estou dando, que você refaça as questões que já estão desmembradas lá no Facebook, que são questões de provas anteriores. Então aqui é mais braçal. É dado o valor para o seno de x e é pedido o valor da tangente. Mas uma observação, esse x não é um ângulo qualquer, ele pertence a esse intervalo, 0π sobre 2, 0,90. Então ele está no primeiro quadrante, onde tanto o seno quanto o cosseno são positivos, né? Então, primeiro quadrante, você pensa lá no ciclo trigonométrico, traçou lá um plano similar ao plano cartesiano. Primeiro quadrante, eu vou só do 0,90. Tanto o seno está acima da origem, é positivo, quanto o cosseno eu estou tomando a direita dessa origem, também positivo. Então, se ele me deu o valor do seno, existe uma relação fundamental que diz que seno ao quadrado
mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo, isso é sempre 1. Se eu sei que o seno é 0,8, 8 sobre 10, eu substituo e, braçalmente, eu vou achar o cosseno. Então, 8 sobre 10 ao quadrado deu 64 sobre 100, que era positivo. Passou para o outro lado da igualdade, ficou negativo. Escrevemos um 1 como sendo 100 sobre 100, só para ter o mesmo denominador. E o meu cosseno ao quadrado, vou repetir o denominador que é 100, e vou fazer a conta no numerador. 100 menos 64, 36. Aí chamamos a atenção que, se o expoente é 2, para esse expoente 2 sumir, do outro lado eu tenho que fazer a raiz quadrada. Só que para função trigonométrica, quando o expoente é par, eu tenho que, a princípio, carregar o mais ou menos. Então, sempre que o expoente for par, expoente 2, do outro lado eu faria a raiz quadrada. Se fosse expoente 4, do outro lado eu ia fazer a raiz quarta. Vai aparecer o mais ou menos. Raiz de 36 é o 6, raiz de 100 é o 10. Então o meu cosseno é 0,6, mais ou menos. Mas eu tenho que lembrar que o meu x, que é o ângulo, pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante o meu cosseno é positivo, o que vai legitimar o fato de eu esquecer o sinal de menos. Então ele me deu o seno e pediu a tangente. Por que nós batalhamos para achar o cosseno? Porque o desejado é a tangente, mas ela é seno sobre cosseno. O seno foi dado, que é 0,8. O cosseno nós encontramos, que é o 0,6. Esqueço a casa decimal, 8 sobre 6. E simplificando por 2, resposta final 4/3.